Aí você percebe que o seu cérebro só destrava se você colocar o corpo para rodar o quarteirão. É impressionante como aquela frase que não vinha por nada sentado na mesa decide aparecer justamente na esquina da padaria, enquanto você tenta desviar de um cocô de cachorro na calçada. Você já reparou que tem hora que a sua cabeça só funciona se as suas pernas estiverem se movendo? Sabe aquela coisa de ficar sentado na cadeira, olhando para a tela do computador, pro teto da sala ou para a parede do quarto, tentando resolver um nó nos pensamentos, e nada acontece? Parece que a ideia tá ali, grudada na ponta da língua, mas o cérebro resolveu entrar em greve. Aí você levanta, calça o primeiro tênis que acha na entrada, passa a chave na porta e começa a andar. Sem rumo. Sem padaria pra ir, sem farmácia com receita vencida pra passar na frente, sem compromisso com hora marcada. Só andando. E é impressionante como, no segundo em que o seu pé bate na calçada pela terceira vez, a engrenagem destrava. O pensamento que tava travado lá no fundo da mente, rodando em looping igual a bolinha colorida do Windows carregando, finalmente desliza. Parece que a gravidade da rua puxa a paranoia pra fora da gente. A gente vive como se a cabeça fosse uma central de comando isolada do resto do corpo, né? Como se o pensamento acontecesse num vácuo, flutuando lá em cima, enquanto o corpo é só um pacote meio desengonçado que a gente arrasta de um cômodo pro outro para carregar o cérebro de um lado pro outro. A gente passa o dia inteiro sentado, com a coluna curvada em formato de interrogação, achando que tá pensando muito, quando na verdade a gente só tá remoendo. É o equivalente mental daquele filme do Matrix, sabe? Aquele momento em que o personagem tá preso na cápsula, cheio de cabo enfiado no braço, gerando energia enquanto dorme. A gente fica ali, imóvel, gerando eletricidade estântica de ansiedade, achando que tá resolvendo a vida, mas só tá gastando bateria à toa. Só que o corpo humano não foi feito para pensar parado. A filosofia antiga já sacava isso antes de inventarem qualquer aplicativo de passos no celular. Aristóteles, por exemplo, não conseguia dar aula sentado numa carteira escolar. Ele andava de um lado para o outro no pátio de liceu, junto com os alunos dele, enquanto discutia a ética, a política e a natureza das coisas. Ficou conhecido como a escola peripatética, que, traduzindo pro português de rua, quer dizer os que passeiam. Os caras achavam que a verdade não era um troféu estântico que você acha guardado numa gaveta, mas sim algo que se revela no ritmo do passo. Se você quer que a ideia caminhe, você tem que caminhar junto. Tem uma cena clássica no cinema que ilustra isso perfeitamente. No filme Antes do Amanhã, aqueles dois personagens passam a noite inteira vagando pelas ruas de Viena, falando sobre a vida, o tempo, os medos e as expectativas, enquanto as pernas deles simplesmente não param. Eles não têm destino fixo, o trem de um deles só vai sair no dia seguinte, e a cidade inteira vira uma espécie de tela em branco, onde eles projetam o que estão sentindo por dentro. A conversa flui porque a cidade passa. A cada esquina, um assunto novo surge porque o cenário mudou. Se eles tivessem sentados numa mesa de bar ou num sofá, a conversa provavelmente teria morrido na metade da primeira cerveja. Mas a rua obriga o fluxo. O movimento de ir pra frente com o corpo empurra o pensamento pra frente também. Só que a nossa caminhada de hoje em dia raramente tem essa poesia toda de filme europeu, né? A nossa caminhada sem destino costuma ser meio claustrofóbica. Você sai de casa e, em 2 minutos, já tá desviando de poste, de buraco na calçada que acumula água de chuva podre, de carro estacionado em cima da rampa de pedestre e daquela obra na fachada do prédio que tá empacada desde o ano passado. A sua mente quer divagar sobre o sentido da existência, mas o seu pé esquerdo quase pisa no cocô de cachorro mal recolhido. É a prosa pesando em cima do verso. Ainda assim, a gente insiste. Porque tem dias em que a casa fica pequena demais pra gente caber dentro dela. Você tá lá na sala, olhando pro canto da parede, e parece que o teto tá descendo centímetro por centímetro, igual aquelas paredes da lixeira dos Star Wars que vão se fechando e esmagando os heróis. A sala começa a te julgar. A pia com 3 copos de ontem te olha feio. A notificação que não chega no celular pesa no bolso como se fosse um tijolo. A única saída lógica é a rua. E aí você sai. No começo da caminhada, você ainda tá com a cabeça cheia de ruído. Você anda pisando duro, irritado com alguma coisa idiota que aconteceu 3 horas antes e que você não consegue desatar. Você repete mentalmente a frase que devia ter dito na hora e não disse. Você ensaia a discussão perfeita no chuveiro imaginário da calçada. Mas aí você vira a primeira esquina. Depois a segunda. Na terceira, o ritmo cardíaco estabiliza. A respiração entra no compasso que não depende mais da sua vontade consciente.
E é nessa hora que o barulho de dentro começa a dar lugar ao barulho de fora. Você repara numa gata preta em cima do muro cinza. Você repara no cheiro de pão assando que sai da padaria de bairro onde você nunca entra. Você repara que a calçada tá cheia de folha seca amarela que caiu daquela árvore enorme que ninguém sabe o nome. O mundo continua girando, indiferente ao caos particular que você trouxe debaixo do braço, e essa indiferença é um alívio danado. A gente passa o dia inteiro achando que o umbigo é o centro gravitacional do universo, que todo mundo tá reparando na nossa cara fechada, no nosso cabelo mal penteado, na nossa incapacidade de dar conta de tudo. E aí você vai andar na rua e descobre a melhor notícia do dia: ninguém liga. As pessoas estão na correria delas, o entregador de aplicativo tá atrasado pro pedido dele, o cachorro do vizinho tá latindo pra própria sombra, e você é só mais um vulto de tênis cruzando a calçada. Aí o pensamento muda de figura. Ele deixa de ser aquele arquivo corrompido que você ficava tentando abrir no computador da mente e vira uma paisagem. Você não tá mais resolvendo o problema, você só tá observando ele passar, igualzinho aos carros que sobem a avenida do lado. O problema ainda tá lá, ele não sumiu magicamente só porque você andou 4 quadras. A conta não se pagou sozinha, a decisão difícil não se tomou, o futuro continuou incerto. Mas o peso mudou de lugar. Ele saiu do peito e foi para as solas dos pés. E, por incrível que pareça, as pernas aguentam muito mais peso do que o coração. Tem uma cena clássica no Estranho Mundo de Jack em que o Jack esqueleto tá cansado da mesmice da cidade do Aloveren, sai andando sem rumo pelo cemitério, de repente, tropeça numa porta misteriosa numa árvore que ele nunca tinha reparado. Ele não estava procurando nada em específico, só precisava sair daquele ciclo repetitivo de sustos que já não fazia mais sentido nenhum pra cabeça dele. A caminhada sem rumo tem esse poder meio mágico de abrir portas nas paredes que a gente jurava que eram sólidas. Quando o corpo se move sem um destino corporativo ou funcional, a mente para de rodar no modo automático. O filósofo grego Diógenes, aquele maluco que morava no barril e andava com uma lanterna de dia procurando um homem honesto, dizia que a gente resolve os nós da vida e caminhando. Ele dava aula andando, andava para pensar, andava para existir. Para ele, o repouso estântico era quase uma ferrugem na alma. E é bem isso, a gente enferruja sentado na cadeira da sala, olhando pro teto, achando que vai conseguir decifrar o enigma da esfinge só piscando pros mesmos azulejos. Só que a claridade do mundo real, a brisa idiota que bate na orelha, o cheiro de pão assando na padaria da esquina e o barulho do chinelo arrastando no asfalto quente trazem a gente de volta pro plano terrestre. A vida não é um problema a ser resolvido no papel, é um itinerário a ser pisado. E é engraçado como, conforme os minutos vão passando e as pernas vão esquentando, a própria respiração acha um ritmo que faz sentido. Sabe aquela sensação de quando a gente assiste ao Senhor dos Anéis e o Frodo chega no topo da montanha e olha pra estrada que ainda falta percorrer, mas percebe que o que importa não é um monte de cinzas lá na frente, e sim o próximo passo. Na caminhada sem rumo, acontece exatamente a mesma coisa em miniatura. A cada esquina virada, um microalívio. Aquele ranço que você tava guardando desde terça-feira contra uma frase torta que alguém disse começa a encolher de tamanho. Na tela da nossa imaginação, a gente cria monstros gigantescos, discussões imaginárias em que a gente sempre sai ganhando e dá respostas brilhantes que a gente nunca tem na hora. Mas quando a bota bate no chão da calçada esburacada, o monstro vira o que ele realmente é, um boneco de pano murcho. A realidade física tem essa vantagem implacável sobre a ruminação mental. O concreto é duro, o vento é frio, a sede é real, isso bota o cérebro de volta no seu devido lugar. Você percebe que o universo não tá conspirando contra a sua paz de espírito. O universo simplesmente tá cagando pras suas pequenas neuroses diárias, e saber disso é a maior libertação que o ser humano pode experimentar. No fim das contas, voltar pra casa depois de uma hora andando sem direção nenhuma tem um gosto esquisito de vitória mansa. Você entra pela porta da frente, joga a chave em cima do móvel da entrada, solta o corpo no sofá com aquela fadiga gostosa de quem usou os músculos pra alguma coisa útil que não seja carregar cruz invisível. O problema que tava parecendo o apocalipse zumbi quando você saiu de casa ainda tá ali, esperando na mesinha de centro. A diferença é que agora ele tá menor. Ele virou só um assunto pendente, e não a definição da sua existência inteira. Suas pernas tão pesadas, sua mente tá leve, e a casa parece um pouco mais arejada, mesmo que você não tenha aberto nenhuma janela. É isso. O pensamento precisava gastar sola de sapato para conseguir voltar para casa em paz. Vai lá lavar o rosto, beber um copo d'água e descansa esse esqueleto, porque amanhã o mundo gira de novo, mas hoje você já aprendeu o caminho de volta para dentro de si mesmo. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.